Olá pessoal, meu nome é William, sou professor de História e nesta primeira videoaula iremos falar sobre o que é História. Para isso, irei utilizar como base o livro Aprendendo História, Reflexões e Métodos de Marieta de Moraes Ferreira. Sejam todos bem-vindos e tenham uma ótima videoaula. Então vamos começar, pessoal. O que é História, para que serve, como surgiu, qual o seu objetivo, por que eu aprendo na escola, beleza? Esses e outros questionamentos que surgirão no decorrer da videoaula serão respondidos aqui, tudo bem? Começaremos da seguinte forma, pessoal. Etimologicamente, a palavra história significa testemunho, é uma palavra que vem do grego istor. Istor quer dizer aquele que vê, aquele que participa. E a história, ela é tão antiga que ela possui uma musa inspiradora chamada Clio e ela possui um pai. Esse pai é um cara chamado Heródoto, um grego Heródoto. Pessoal, por que Heródoto é considerado o pai da história? Porque é o seguinte, os grupos antigos, as civilizações anteriores a ele, até mesmo os gregos, relatavam muitos acontecimentos através do mito, da mitologia, né, que levava em consideração acontecimentos sobrenaturais, né, para coisas que eles não entendiam. Então, geralmente a chuva era um deus, os acontecimentos tinham influências místicas. E o Heródoto, ele tenta fazer isso de outra forma. Narrando as guerras médicas, no seu livro História, ele relata acontecimentos com pessoas reais, personagens reais, lugares de localização temporal e espacial. Ou seja, isso aconteceu nesta data, neste período e neste local, deixando de lado os mitos, né? Organizando de forma sistemática o conhecimento do passado, dos acontecimentos, para que ele sirva como base para os povos e as gerações vindouras. Então Heródoto é considerado sim o pai da história, porque ele foi o primeiro a sistematizar o conhecimento de forma a planejar que esse conhecimento não se perca, não se dilua em mitos, em explicações sobrenaturais. Por esse motivo, Heródoto foi considerado, né, ficou conhecido como o pai da história. Continuando, pessoal. Quando você era mais novo, você conversava com um tio ou um avô, você já ouviu alguma vez ele dizendo assim: "Ah, mas espera aí, isso que você está me dizendo é história ou história?" História? Nunca ouvi falar. Bom, na língua portuguesa existia antigamente essa divisão entre história com H e história com E. Geralmente, história com H eram histórias verídicas, né? Sei lá, a história da colonização portuguesa, a história dos bandeirantes. E do outro eu tinha a história com E, que eram as fabulações, né? A história da Chapeuzinho Vermelho, a história do Lobo Mau. Mas o que acontece? Hoje não existe mais essa diferenciação entre história com H e história com E, e toda a história agora é com H, mas existe uma diferenciação. Eu tenho a história com H maiúsculo, que é a ciência, que você aprende na universidade, e eu tenho a história com H minúsculo, que é a matéria-prima da história com H maiúsculo, que são as histórias, os acontecimentos verídicos, né, os fatos. E eu tenho também a história com H minúsculo também, que são as fabulações. Então tem que ficar bem claro que a palavra história hoje ela possui 3 significados. E devemos entender ainda que a história ela faz parte de um grupo muito seleto de disciplinas, chamados de ciências humanas, que estudam o ser humano e toda a sua produção, seja ela histórica, cultural, social, e ele tem essa produção humana como seu objeto de estudo principal. A história e as outras ciências humanas estudam os seres humanos e como eles transformam a sociedade e são transformados por ela. Dessa forma, pessoal, às vezes você se pergunta o seguinte: caramba, as ciências humanas estudam o ser humano, mas eu vi num livro de biologia X ou Y que também estudava o ser humano. Aí está a grande diferença. A história ela trabalha com a questão cultural, as ciências humanas trabalham com a questão cultural do ser humano, aquilo que é aprendido, tá? Diferenciando, por exemplo, as ciências biológicas, que também estudam os seres humanos, mas de forma natural. Então existe essa divisão entre o que é natural e o que é cultural. O que é natural? Aquilo que é biologicamente construído, né?
que todos os seres humanos compartilham, até os animais, como por exemplo sede, fome, né, necessidade copular, são coisas naturais, todos os seres humanos e animais possuem. E a história e as ciências humanas irão trabalhar com as questões culturais, que são aquelas aprendidas, são os costumes, os hábitos, a produção social, a produção cultural desses seres humanos. Então vamos lá, sem mais delongas. O que é história? Como eu posso definir história? História é coisa antiga? História é só passado? História é minha avó? Não. Vamos pegar a definição que eu considero a melhor definição, existem várias definições, mas que eu considero a melhor definição é a definição do historiador francês chamado Marc Bloch, em seu livro Apologia da História. Nesse livro, ele deixa bem claro ali que a história é a ciência que estuda o homem no tempo. Não é só o tempo, não é só a ciência, é a ciência do homem no tempo. Por que ciência? Ela é ciência porque possui métodos próprios. Ela trabalha de forma metodológica para chegar a determinados resultados. Ela possui uma metodologia. O historiador aprende a utilizar essa metodologia e ele trabalha de forma a resgatar essa memória, essa história, tudo bem? Por isso é ciência. Por que do homem? Porque o objeto principal da história é o ser humano. Você abrir um livro de história, você vai perceber que ali não tem a revolução dos carrapatos, a guerra mundial dos golfinhos. Não, num livro de história eu tenho seres humanos. A história é a história humana. Tudo que não tem seres humanos envolvidos não é história. Não precisa, pode ser coisas antigas, sei lá, dinossauro. Dinossauro, quem estuda não é o historiador, porque não tem seres humanos. E por fim, ela é no tempo, porque ela tem o passado como campo de atuação, o campo das ações humanas. Então a história é a ciência do homem no tempo. Ciência por possuir os métodos, do homem por ter o homem como objeto de estudo, e no tempo porque tem o passado como campo de atuação. E como esse historiador trabalha? Já jogou aquele joguinho no Facebook chamado Criminal Case? No Criminal Case ele te dá ali uma tela, existem várias evidências, você não estava lá no momento do crime, mas através daquelas evidências deixadas pelo assassino, você acaba descobrindo, você acaba chegando ao autor do homicídio nesse joguinho. E basicamente, de forma bem rasteira, o trabalho do historiador é dessa forma. É um trabalho de investigação. O historiador não estava lá no momento do fato, mas possuindo ali, né, entrando em contato com os vestígios, com as fontes históricas deixadas por homens e mulheres do passado, ele vai reconstruindo, ele vai encaixando essas peças e vai chegar até um resultado. Então, o historiador ele trabalha de forma indireta com o seu objeto de estudo, porque o homem do passado não existe mais, o passado não existe mais. Eu não posso voltar no tempo e entrar em contato com Dom Pedro I, conversar com ele, não. Eu trabalho, eu sei da sua existência, eu sei dos seus atos, graças aos vestígios que chegam até mim. E quais são esses vestígios? Esses vestígios, chamados cientificamente de fontes históricas, são divididos em duas grandes categorias. Eu tenho as fontes materiais e eu tenho as fontes imateriais. O que são as fontes materiais? Basicamente são aquelas que eu posso tocar, que eu posso apanhar, que eu pego na mão. E quais são? Os objetos, fontes de cultura material, as imagens, as fontes iconográficas, e os textos, os livros, os antigos diários, cartas, que é a fonte documental. E eu tenho no lado imaterial, que é a fonte oral. São os relatos, são as memórias de pessoas que viveram um determinado período histórico e eles, através de forma oral, eles transmitem esse período em que eles viveram. Então, o historiador ele sempre trabalha com esses 4 tipos de fonte. Objetos do passado, um canhão, um talher, um brinquedo, até mesmo lixo. Ele tem também a fonte iconográfica, que são imagens, fotos, pinturas. Ele tem a fonte escrita, que são os documentos, os livros, as cartas. E ele tem a imaterial, a oral, que é a pessoa relatando um acontecimento do passado. Devemos entender ainda que a história é uma
construção. A história, ela não é dada, a história ela é construída. E a partir desse momento que eu entendo que a história é uma construção, eu sei que não existe verdade histórica. O historiador jamais chegará à verdade absoluta dos fatos. Isso é impossível na história. Eu sei que vocês adoram o YouTube e de repente aparece um youtuber dizendo: olha, a verdadeira história dos Incas, a verdadeira história da Segunda Guerra Mundial. Mas se você tiver um pouquinho de discernimento, você percebe que não. A história não percebe, a história não pertence à área das exatas, não tem a verdadeira, a real, a inegável história. O historiador faz o quê? Ele reúne o melhor e o maior número de fontes possíveis para chegar a uma tese, a um questionamento, um novo conhecimento. Mas aquele conhecimento, a qualquer momento, com o surgimento de novas fontes, pode ser refutado. Então vocês devem entender que não existe essa questão de a verdadeira história de não sei o quê. Não. Existem ali, são relatos, são versões sobre um fato. O fato aconteceu, ok, mas as versões sobre esse fato são múltiplas. Mas é claro, levando em consideração que história não é bagunça. História tem a ver com ciência. Lembra que eu falei agora há pouco? A história utiliza-se de metodologia. Para se chegar a uma boa tese histórica, é necessário seguir todo o caminho metodológico. Não basta eu usar o meu achismo, o senso comum. Não, porque a história é muito maior que isso. Outro elemento importante na história, que se junta a essa questão das fontes, é o chamado anacronismo histórico. O que é anacronismo? É tirar alguma coisa daquele período que ele estava e observar e fazer juízo de valor com o período que eu estou. É olhar o passado com os olhos do presente, de acordo com o local no tempo que eu estou agora. E isso aí, vou falar para vocês, que quando eu pisei numa faculdade de História, quando eu pisei na universidade, a primeira coisa que eu aprendi foi o anacronismo. O anacronismo ele é o pior erro do historiador. É você julgar o passado. Você olhar o passado com os olhos do presente. Olha, por que esse povo não fez isso? Ele é burro. Por que esse povo acreditava em deuses? Olha, eu acredito no meu Deus, ele é o real. Estão entendendo? É julgar o passado. O historiador não é juiz. Ele é mais como se fosse um psicólogo. Ele tenta entender o porquê daquela situação. Quem faz juízo de valor não está fazendo história. Para finalizar aqui, eu levanto a seguinte indagação. Para que serve história? Para que eu uso a história? Do que me serve? Do que me vale? O fato é o seguinte, com a história você não constrói prédio, com a história você não constrói celular, você não cria, você não vai à lua. Só que é o seguinte, conhecendo a história, você conhece qual o caminho seus antepassados e as pessoas que vieram antes de você percorreram, para você ficar melhor localizado no presente, compreender o presente. Você nasceu e foi jogado nesse mundo com o busão em movimento, com o carro em movimento. Você tem que tentar entender, caramba, nasci no meio de um planeta em movimento. Qual parte desse tempo histórico eu pertenço? E como eu vim parar até aqui? Uma frase muito interessante, também de Mark Bloch, ele diz o seguinte: a ignorância do passado não se limita a prejudicar o conhecimento do presente, compromete no presente a própria ação. Estão entendendo? Para você tomar uma determinada ação, um determinado lado, elaborar um determinado questionamento, é necessário conhecer os questionamentos, os caminhos anteriores a nós. Não conhecer a história não prejudica simplesmente o conhecimento do presente, prejudica a minha atuação como ser humano no presente. E por isso, ele é tão importante. Eu considero, pelo menos, a história algo muito importante. E é isso, pessoal. Muito obrigado. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima e fui!